Shalom, amados, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui. Essa quarta especial para você. Esse tempo onde muitas incertezas acontecem, elas têm sido a cada dia, os desafios são muitos. Nada mais do que ter a certeza que Deus ele cuida de nós. Então eu tenho uma palavra de a parte do coração é que são fértil e o que nós temos vai nos certo. Antes de começar, a Bíblia ela vem com uma linguagem muito clara em relação ao cuidado de Deus para nós. E quando nós falamos sobre o cuidado de Deus, ele sendo um bom pastor, ele tendo aí o cuidado de estar se colocando como não um pastor, mas o bom pastor, isso me leva a crer que muitos de nós precisamos ser ovelhas de um pastor. Apenas um pastor amar simplesmente a sua responsabilidade, mas com amor. Então, ele é o bom pastor. Uma palavra pastoral parte do princípio dado. Então, eu quero ler com você nesse tempo onde a gente tem que se apegar ao cuidado de Deus. Eu quero ler um texto com você que veio ao meu coração logo agora à tarde, quando eu cheguei de viagem. Ezequiel 34, do 11. Eu vou ler alguns versículos, falando para você quais são os versículos que eu vou ler, porque talvez eu não de forma sequencial, mas de forma espaçada. Ezequiel 34, versículo 11. Porque assim declara Yahvé, o soberano Deus: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e delas cuidarei pessoalmente. 12. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando dedica-se ao cuidado do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram dispersas, o dia de nuvem e as ameaçadoras das trevas. Eu farei subir do meio das outras nações e as reunirei, trazendo-as por outros povos e regiões para viver na própria terra. Então apacentarei no alto monte de Israel, nos vales e em todo o povoado do país. 14. Cuidarei das minhas ovelhas em pastos férteis e agradáveis. E os altos montes de Israel serão a terra onde se deleitarão, ali se alimentarão em paz, em pastos ricos e verdejantes. 15. Eu, pessoalmente, serei o pastor do meu rebanho e farei repousar em pastos exuberantes. Oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Eu quero frisar agora o 16. É esse texto que eu quero que você preste atenção. Versículo. Buscarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram. Enfaixarei as que estiverem feridas, cuidarei e recuperarei as fracas, porém as teimosas e as desobedientes eu consumirei. Contudo, todos apacentarei com justiça e com carinho. Aqui ele fala sobre 5 tipos de ovelhas. O que eu acho interessante é que nesse versículo 16, ele fala assim: eu buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Enfaixarei as que estiverem feridas e cuidarei e recuperarei as fracas. Porém as teimosas e desobedientes eu as consumirei. Que sentença terrível! Nós somos ovelha de um só pastor.
E não é apenas um só pastor, é o bom pastor. E quando o Senhor fala sobre Israel, que vai voltar a trazer Israel para perto, trazendo Israel para junto dele, ele está falando com um cuidado fora do comum, não é apenas para alimentar, mas ele dá características de montes altos, de campos verdejantes, exuberantes, seria esse texto. Ele fala sobre enfaixar, sobre cuidar, alimentar, fortalecer aquelas que são fracas. E eu acho que essa palavra é para esse tempo chamado hoje, onde nós não podemos estar juntos, muitas vezes, de uma forma coletiva. Agora é que nós estamos tendo a possibilidade de estarmos juntos em algum momento, mas muitas pessoas dispersas. A promessa é que ele buscará as ovelhas dispersas. As ovelhas que não conseguiram manter-se nesse aprisco, sendo cuidado por esse pastor. E eu falo para vocês, como ser humano, como pastor, muitas vezes eu cometo falha, eu não consigo dar conta de tanta gente. Biblicamente falando, um pastor pode cuidar de 100 ovelhas. É a parábola da ovelha perdida. Ele deixa a 99, ele deixa a 99 para buscar um. Então, um bom pastor, ele não se preocupa, basicamente, só com as 99. Para ele, uma só tem um valor imenso. E nesse tempo agora, queridos, eu vejo que a dispersão, a grande questão de não podermos congregar, a grande questão de nós não podermos estar juntos, a grande questão desse distanciamento social, desse afastamento, ele tem feito muitas pessoas se dispersarem. E o Senhor, ele está trazendo nesse tempo essa certeza de que ele cuidará. E é certo que nesse tempo muitas feridas foram abertas, muitas perdas aconteceram e acontecerão, infelizmente, não tem dentro do contexto de pandemia nós nos livrarmos de algumas consequências. Mas esses 3 primeiros níveis aqui, 16, as que se desviaram, as que estiverem feridas e as fracas, ele tem um cuidado. Mas a desobediente teimosa, ele vai consumir. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma ovelha teimosa, ela pode colocar todo o rebanho em risco. Uma ovelha que se arrisca fora do rebanho, ela está pedindo para ser morta ou ser atingida pelo inimigo. O grande problema de uma ovelha teimosa é praticamente influenciar outras ovelhas a caminhar na sua teimosia. Então nós falamos o seguinte, muitas vezes a grande questão não é um posicionamento simples de apenas estar dentro da igreja, dentro da comunidade, não. É nós estarmos com Ele. É possível você estar numa comunidade, é possível você estar na igreja, mas você não está no aprisco sendo cuidado por Ele. E quando eu vejo a promessa de cuidado, a promessa do alimento, a promessa de algo a mais, isso me leva a crer que realmente nós estamos seguros, bom pastor. A grande questão agora, queridos, é como nós vamos nos posicionar nesse tempo, como nós vamos nos portar nesse tempo. Porque como ovelhas, nós temos as características. Eu estou falando para as pessoas que se sentem fracas. Há uma palavra para você. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças sem nenhum vício. As feridas, ele tem o bálsamo de Gileade. Ele enfaixa, ele unta com óleo as feridas e cura. Ele é o médico dos médicos. Você distanciamento social que pode te afastar de corpo. E muitas vezes nós temos a liberdade de estar, mas nós queremos estar. Então eu quero dizer para
você que mesmo ele se incumbiu de buscar você. Talvez essa palavra que eu esteja falando agora para você seja essa palavra de encontro, seja essa palavra de resgate. Talvez essa palavra que eu estou dando para você seja uma palavra de despertamento, seja uma palavra para você se alinhar nesse tempo, não deixar com que as coisas da vida tirem o seu foco. A ovelha, ela não consegue enxergar muito, ela não tem uma visão muito clara, porém ela conhece a voz do pastor e obedece. Muitas vezes o que precisa é talvez você não conhecer muito o caminho que você vai trilhar, talvez você não precise entender muita coisa, mas se você tem um pastor que você confia na voz dele, ele vai conseguir te guiar pelo caminho. Essa semana, ouvindo uma palavra, uma citação de alguém, que fala sobre usar a vara na criança, a vara da disciplina. Nós fazemos uma interpretação errada, muito errada, quando nós falamos que é para usar a vara da disciplina como pancada e bater. A vara da disciplina é para dar direção. É por isso que o cajado do pastor é como tem na ponta um arco, um gancho, porque é aquele gancho que ele segura no pescoço da ovelha e direciona pelo caminho. Disciplina é ela andar no caminho. Muitas vezes nós até tentamos como pastor, tentamos levar você a um caminho de entendimento, um caminho de amor, um caminho de arrependimento, um caminho da comunhão, um caminho de se envolver, um caminho de encontrar o seu propósito, o seu destino, a sua identidade. Muitas vezes nós como pastores temos que pegar esse bordão aí e traçar ou enrolar no seu pescoço e redirecionar você. Mas muitas vezes isso não é entendido, aceitável. Como pastores, não podemos controlar a sua vida, e nem queremos, mas é papel nosso direcionar, porque está escrito que eu prestarei conta deles, o Senhor me confia. Então muitas vezes é necessário, como diz o 14 aqui, olha, cuidarei das minhas ovelhas em pastos férteis, bota o 14. Cuidarei das minhas ovelhas em pastos férteis e agradáveis. Pasto fértil e agradável é a comunidade onde você está. Aqui precisa gerar vida, aqui precisa gerar prosperidade bíblica. Nada a ver com riquezas fora de um contexto, conceito bíblico, de princípios cristãos. Mas quando falo, olha, férteis e agradáveis, isso aqui é um ambiente onde você precisa se sentir bem, você precisa se sentir acolhido. É um ambiente onde você precisa se sentir pertencente. Ele continua o texto. Os altos, os montes de Israel serão terra onde deleitarão, e ali se alimentarão em paz. Pastos ricos e verdejantes, nos montes de Israel. Eu quero que você entenda o seguinte: a nossa maior intenção, nossa melhor intenção, é que você esteja realmente nesse pasto verdejante, é que você esteja nesse lugar agradável, é que você esteja nesse ambiente onde a bênção do Senhor, ela pode acrescentar a sua vida e a minha vida. Nosso maior interesse é que você seja próspero, não só financeiramente, mas espiritualmente, emocionalmente. Interessante que o texto também vai dizer sobre que ele vai pastorear no monte e nos vales. Não é somente no dia que você está bem, nos montes, mas é no dia que você tem dificuldade, você passa pelo vale. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, o Senhor está comigo. Agora, há uma sentença que a Bíblia fala no 16, e aqui eu quero ir fechando para você. A parte C: a teimosa e a desobediente, ele, o Senhor, a consumirei. Queridos, a porta da graça está se fechando. Não podemos mais brincar com a graça
a graça barateada. E a graça barateada é um evangelho sem cruz. A graça barateada é um evangelho sem arrependimento, sem renúncia. A graça barateada é um evangelho desprovido de amor e de empatia. A graça barateada é um evangelho cheio de concessões. Eu quero falar para você que a vara da disciplina nesse tempo tem sido um dos instrumentos para nos direcionar a estar com o caminho do Senhor. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe você andar por esse caminho sem essa vara da disciplina. E a palavra vai nos nortear em tudo aquilo que nós vamos fazer e precisamos fazer. Eu sei que nós não estamos no melhor momento do mundo, mas nós precisamos estar no mais excelente momento espiritual. É agora que nós precisamos nos apegar ao Senhor. É agora que nós precisamos fazer com que o Espírito Santo ele venha e envolva-nos com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia. É esse momento. Estar com Deus no momento de bonança não é tão difícil. No momento da adversidade, no momento onde bate o vento forte e a tempestade, e você anda por uma palavra, você caminha por uma palavra, ele diz: vem, você precisa vir, porque você é uma ovelha e você precisa conhecer a voz do seu pastor. Eu prefiro, como pastor, que as minhas ovelhas, as ovelhas que o Senhor me confiou, deixa eu consertar aqui, as ovelhas são dele, as ovelhas que o Senhor me confiou para ter responsabilidade, eu prefiro que elas obedeçam a voz do Senhor por amor e não por medo, por temor, não por pressão. Nós não podemos forçar você a vir à igreja, nós não podemos forçar você a tomar uma atitude e você está aqui. Nada forçado no reino serve. Um dia Jesus, ele forçou isso aos discípulos subirem no barco. O texto diz assim: e Jesus os constrangeu a subir no barco. Em muitos e muitos momentos, nós vamos bater na sua porta, na tua casa, mandar uma mensagem, falar: querido, você sumiu? Onde você está? Eu preciso que você esteja conosco. Mas não é por domínio nem por controle, é por zelo. Porque nós sabemos a importância de estarmos num ambiente seguro, num ambiente agradável de paz. E está certo. Isso é líquido e certo. Muitas e muitas vezes, a igreja, a comunidade não é um ambiente que permeia essa paz toda que a gente fala. É verdade. Onde tem pessoas, tem dificuldade. Mas as nossas diferenças precisam ser menores do que a cruz do que nos une. Se aqui é difícil, fora daqui é quase impossível. E eu não estou falando de uma forma religiosa, não. Não estou falando que você precisa de uma igreja, você esteja dizendo, você precisa de uma comunidade, de uma igreja, para que a sua identidade, o seu propósito se cumpra. Agora, nós podemos buscar a Deus em casa? Sim. Podemos buscar a Deus em qualquer lugar? Sim. Então, alguns perguntam, qual é a dificuldade agora de você estar com lockdown, as igrejas fechadas, porque vocês não buscam Deus em casa? Porque a Bíblia diz, não deixar de congregar, como é costume de alguns. É aqui que nós somos corpo. É aqui que nós fazemos parte desse corpo. É aqui que, apesar de não podermos abraçar, apesar de não podermos nos tocar, o calor, um aquece o outro, a adoração espontânea, a palavra direcionada a você, ela faz toda a diferença. Uma brasa sozinha, ela se apaga. Então não deixe de congregar, como é costume de alguns. Porque o nosso bom pastor, ele mesmo nos pastoreará. Ele mesmo, diz o texto. Bota o 11 para mim, Ana, por favor. Ele mesmo fará isso. Porque assim declara Yahvé, o soberano Deus: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente. Que palavra extraordinária, que palavra tremenda. Que palavra que nos traz consolo, que palavra que nos traz
ânimo ao coração, que palavra que nos coloca em um lugar de descanso. E eu quero fechar essa palavra colocando o versículo 20. 34, 20. Eu quero colocar o 18. Desculpa. Só para a gente entender o texto. Paciência com o 7. Quanto a ti, meu rebanho, assim afirme Yahvé, o soberano Deus, julgarei entre uma ovelha e outra, entre o carneiro e o bode. Aqui está falando sobre personalidade. É por isso que eu pedi para voltar tanto o texto. Porventura, não vos é suficiente fartai-vos do bom pastor? Ele já nos é o suficiente. Nós não precisávamos mais de nada. Precisais ainda pisotear o restante da pastagem? Não vos basta beber água limpa e fresca? Ou seja, a palavra, ele é a fonte. Necessitais também de elemear os ribeiros, ou elamear, ou seja, produzir lama nos ribeiros, sujeira, pecado. Deverão, portanto, as minhas ovelhas comer o que pisoteastes e beber o que sujastes, ou seja, a nossa vida, a nossa conduta, dentro e fora. Agora, olha 20. Por esse motivo, Yahvé, o Senhor Deus, assim declara a eles: observai, eu mesmo julgarei entre as ovelhas gordas e as ovelhas magras. Ovelha gorda é aquela que se alimenta e não faz nada. Só fica se alimentando, mas não produz. Ovelha magra é aquela que não consegue se alimentar. Tanto a ovelha gorda quanto a ovelha magra são dois extremos. Como está a sua apetite? Como está a sua sede pela vida? Como está o seu ribeiro de água? Como está a sua vida? Você tem pisoteado no pasto? No próprio lugar onde você toma água e lameando? Como está a tua estrutura? Você só está comendo aí, comendo, lendo e tal, e você não coloca aquilo que você leu só em prática, mas em favor do rei. Ovelha gorda. A ovelha gorda, ela não tem mobilidade. Ela não consegue subir monte. Ela se cansa fácil. A ovelha magra, ela não tem força também, nem para subir, nem para raquítica. O Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando nível de romper com Ele, junto com Ele. O Senhor está nos chamando para uma proposta irrecusável de deixar com que Ele cuide de nós como o bom pastor. Eu quero que você ouvir essa palavra. Quero te fazer um desafio que talvez seja um marco na sua vida. E eu vou pegar essa câmera aqui. Eu quero olhar bem pertinho para você. Eu vou fazer um dos maiores desafios que alguém poderia fazer nesse tempo. Domingo, nesse domingo agora, no próximo domingo, vai cair que dia? Domingo, dia... Hoje é quando? Domingo 18. Eu vou falar sobre sacrifício vivo. Foi uma das palavras mais impactantes que eu recebi nessa viagem. Ela está queimando aqui dentro. Eu quero que você se programe, você e a sua família, venha para cá. O nosso culto vai começar às 18 horas. 18 horas. 18 horas. Eu quero que você venha com a sua família, faça um compromisso.
esse vai ser tudo da sua vida. Esse vai ser a palavra da sua vida que pode mudar a sua mentalidade. Eu quero desafiar a você a romper, você que está me ouvindo, você que vai me ouvir, a você que tem pessoas próximas a você. Gostaria de ver realmente o máximo de pessoas aqui, porque eu tenho uma palavra de sacrifício. Tem tirado da. Já a esposa perguntou assim para mim: o que você tem? Eu falei, da viagem. Ela falou: eu te conheço. Mas ela sabe quando eu. Ela sabe. Eu quero que você entenda. Nós temos nos esforçado para ouvir a Deus, passar, não sei o que. Então, domingo eu espero você aqui, essa palavra, sacrifício vivo. Você vai entender muita coisa sobre isso. Tá bom? Eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida. Quero declarar que o sangue de Cristo está sobre a sua casa, seu casamento, seus negócios, sobre em todas as áreas da sua vida. Eu quero declarar que o bom pastor, ele cuida de mim e de você. Tá bom? Vamos orar? Deus, eterno e soberano, bendito é o teu nome. Obrigado pela simplicidade, mas em uma profundidade. Só tu pode fazer. Quero abençoar a vida. Eu quero te pedir sangue de todo fora dos familiares e que mal chegar, praga chegar. Teu bom pastor para a paternidade pessoalmente. Quero abençoar a vida. Quero declarar que o sangue de Cristo está sobre em nome de Jesus. Amém. Então, bem pertinho aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz. E eu tenho uma palavra para você. Vá e vença. Deus te abençoe.